Shalom, pessoal! Estamos aqui hoje com a Larissa Cantarelli, que tem uma história incrível. Quero muito que ela conte pra vocês. Enfim, e ela tá fazendo também o nosso curso, ela tá passeando pelo mundo, por Israel, e a gente vai... Quero começar perguntando, Larissa, tudo bem? Tudo bem, Shalom. Muito bem. Conta um pouquinho de você e como você veio parar aqui em Israel. Então, eu sou a Larissa Cantarelli, eu tenho 27 anos, sou de Goiânia, Goiás, eu morei 3 anos em Pirenópolis, onde eu tive uma mini pousada, e foi onde eu tive a ideia de vender tudo que eu tinha lá e para o mundo pedalar. Então, tem 1 ano já que eu tô pedalando, eu comecei em Portugal, passei mais ou menos por 13 países para chegar aqui em Israel. Mas eu vou contar direitinho aí como que foi até essa trajetória chegar em Israel. Então, eu comecei em Portugal, passei em Portugal, Espanha, França, Suíça, Itália. Tudo de bicicleta? Tudo de bike. Não, assim, pegou o avião para ir para Portugal só? Sim, na verdade 2 vezes avião. Quando eu cheguei na Turquia, eu tive que pegar um avião para Israel. E aí agora, quando eu tenho que sair de Israel, eu vou ter que pegar um avião. Mas toda a trajetória que eu faço é com a bicicleta, né? Então eu cruzo as fronteiras com bicicleta. Então quando eu estava na Itália, tive que ir para a Croácia, e eu passei por uma fronteira, a mesma fronteira de carro é a mesma fronteira de bicicleta. E fiz Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia, Bulgária. Aí quando chegou na Turquia, né, começou o inverno, aí eu tive que ir para um país menos frio. E aí eu escolhi Israel. Você não tinha a menor ideia que você ia vir para Israel? Não. Aliás, antes de você sair, você fez um planejamento? Você pensou para onde? Ou você foi assim... Meu planejamento era chegar só até a Itália, né? Porque até o custo financeiro e tudo mais. Mas acabou que quando eu cheguei na Itália, eu vi a possibilidade de continuar. E aí eu fui descendo, né? E aí eu desci até a Turquia quando chegou o inverno. Eu falei assim, agora eu tenho que fugir do inverno, né? E aí onde eu fui para Israel. Mas Israel foi planejado no meio do caminho, né? Quando eu estava especificamente na Macedônia, entre a Bulgária, eu já sabia que o inverno ia chegar na Turquia, eu já tinha que me planejar qual país ir. E aí foi nisso que eu falei assim, eu acho que eu vou para Israel, né? Eu acho que Israel é um país bacana, mas eu não sabia muito sobre Israel. A imagem que eu tinha de Israel era um Israel assim mais antigo, né? Mais religioso, né? Onde Jesus passou, né? Especificamente Jerusalém. Então era uma imagem mais arcaica, né? Uma fantasia, uma coisa que não sei. E aí quando eu cheguei em Tel Aviv, nossa, foi um choque de realidade, assim, foi incrível. Foi muito bom. Que engraçado. E você é religiosa? Isso era uma coisa que passava pela sua cabeça, um dia conhecer Israel? Olha, assim, minha mãe sempre teve um sonho, né, de conhecer Israel, né? Meus pais são cristão protestante, né? Eu, por essa influência, também sou cristã protestante. Mas não tinha essa, assim, nossa, tenho que ir para Jerusalém, porque onde Jesus passou, onde toda essa história, né? Mas por fato da minha mãe gostar e falar, minha mãe falava antes de vir para Israel, nossa, se você for para Israel, você vai realizar meu sonho, quero ir, sabe? Toda essa forma que é projetada também de Israel, né? Israel é muito bem visto, né? Fora de Israel, né? Enfim. E aí, quando eu cheguei em Israel, foi, realizar os sonhos dos meus pais, né? Especificamente em Jerusalém, né? Que tem toda essa parte histórica, né? Que você realmente, quando você chega em Jerusalém, né? Quando você passa em algumas partes também de Israel, completamente como está escrito na Bíblia, né? Então, tem aquela sensação, nossa, eu tô aqui num lugar há milhões de anos atrás, onde Jesus passou e está bem descrito, é bem neste lugar, né? Qual é a sensação? É uma coisa assim, nossa, eu penso assim, nossa, o mundo é muito antigo, olha, tanta coisa já rolou, tanta história. E é uma emoção, né, de você estar num lugar que é
totalmente histórico, né? Onde Jesus passou, né? Aí você tenta imaginar o que ele fez, como que ele agiu, como que era antigamente, como que era as pessoas, né? Como que era essa visão da Bíblia antigamente, né? Uhum. É uma experiência, eu acho que todos têm que vir, né? Ter essa experiência e sentir, porque não é só falar, mas você sente também, né? Tem um algo a mais, tem uma emoção a mais, tem uma energia diferente. É uma energia totalmente diferente, né? Então, eu acho assim, que quando eu cheguei em Jerusalém, depois eu fui pro Mar Morto, gente. Imagina, você chega no mar que é morto. Que aí você boia. E, né? Então, assim, é muito interessante. Você sabia o que era o Mar Morto? O Mar Morto, assim, quando eu cheguei em Israel, eu não sabia muito sobre Israel. Isso. Mas aí, quando pedalando até Israel, fui descobrindo, fui ouvindo também bastante podcast, vídeos, né? E aí, conversando bastante com as pessoas, né? Tudo sobre religião, política, futebol, todos esses... Você começa a ter uma, né? Vivenciar. Que é diferente você pesquisar na sua casa em outro país. Mas quando eu estou aqui conversando com as pessoas, eu consigo ter essa visão mais na realidade. E aí eu fui conhecendo, e desse eu já sabia o Mar Morto, né? Já sabia como que era, né? Mas eu ficava em dúvida, será que boia mesmo? Então eu entrei e falei, não acreditava. Boiei, realmente. Boiei, é uma sensação que é muito boa, sabe? Apesar que é uma quantidade de sal, né? Você tem que ter os cuidados, né? Com sal no olho. Até que uma hora eu boiei, fiquei insegura e a água foi no meu olho, o sal. Aí eu saí e falei assim, não vou entrar mais não. Fiquei com medo. Mas ter essa sensação de entrar no mar, que é morto, né? Que você boia, que é muito gostoso, né? E aí depois eu fui pra Galileia, onde tem aí mais conhecidos aí pela parte cristã, né, quanto católica, protestante, enfim, que é a parte onde Jesus mais fez milagres, né, onde teve seus discípulos, né, então Cafarnaum tem milagre dos peixes, né, ali. Então ali eu tive experiência realmente muito bacana, até de milagres também, no pleno esse século, né, conheci bastante brasileiros. Pude vivenciar ou imaginar como é que era Jesus navegar no Mar da Galileia, né? Incrível. Onde que teve teve a história de tempestade, teve a história de Jesus provar a fé, enfim. Então, ter essas... tipo assim, você tem tudo escrito num livro que é muito antigo e de repente você tá num lugar onde foi tudo escrito, né? E é muito antigo. Então, e você vê, dá pra você, o que tá lá escrito nesse livro, dá pra você ver que é real, né? Então, é bem bacana, né? Porque quando eu tava no Brasil, até quando eu li a Bíblia, eu imaginava, mas era aquela fantasia, uma coisa tão distante, né? Mas aí, de repente, você tá no local. Você tá lá. E aí, eu também, quando eu tava no local, já li a Bíblia também pra relembrar e ver realmente que era aquilo, Você né? sabe que a gente faz muito isso, a gente tem exatamente essa visão assim de quão emocionante estar no local e ler, né, a Bíblia, das coisas que aconteceram. Todo o nosso curso de hebraico bíblico é nos locais onde as coisas aconteceram, é um hebraico bíblico em loco. Então a gente vai nos locais onde as histórias aconteceram e lá a gente lê sobre as histórias em hebraico. Que massa! E é até bom que o contexto da frase, dependendo do que você lê, é o contexto do lugar, né? Exatamente. Totalmente, né? Então, é bom, assim, aí você começa até a ver a Bíblia com outro olhar, né? Com outra interpretação também, né? Conta para as pessoas que não conhecem Israel, o que é Israel? Eu falo... Como é que é? Israel é um país, gente, especial. Aqui você vai ver extremos, né? Vamos começar extremos aí. No norte, no inverno, você vê a neve, né? E aí você vai pro sul, no inverno, você vê o deserto, né? Aí você tem um extremo do calor, que a gente tá aqui começando essa parte, a onda de calor. Você tá no deserto. E aí você tem Tel Aviv, que é uma cidade totalmente moderna, mas
né? Ao mesmo tempo você tem Jerusalém, que é totalmente ortodoxa, né? Que eu acho que Tel Aviv, para vocês que não conhecem, fica a dica para vocês procurarem, pesquisarem, ver os vídeos também da Miriam, fala um pouco disso. E aí você vê a Jerusalém, que tem de oposto, tudo, não é só ortodoxo. Não é só ortodoxo, mas tem de tudo. Você sente mais a história lá. Você sente mais a história. Mas também tem muita coisa moderna. Então você vê duas coisas diferentes, né? Também eu falo todas as cidades que você anda aqui em Israel, né? Haifa é uma completamente diferente de Tel Aviv, Jerusalém. Então você vê a diversidade num país pequeno, né, que em 6 horas você consegue cruzar do norte até o sul. Você foi em Eilat? Fui em Eilat. E aí, gostou de Eilat? Gostei bastante, né, aquela parte ali do deserto Negev, é muito bonito, é assim, sensacional, é uma energia também muito gostosa, você só vê o desertão mesmo, mas é uma coisa diferente, né, uma coisa que você nunca viu, né, por exemplo, no Brasil. Inclusive, eu fui conhecer a neve aqui em Israel. A neve e o deserto em Israel. Foi a primeira vez. Incrível. Então, assim, é um país, eu falo que é um museu aberto. Totalmente um museu aberto, né? E é história, geografia, tudo tá envolvido aqui em Israel que você precisa vir aqui para ver e sentir, né? Eu não arrependo nenhum momento, né, de ter vindo para cá. Eu dou super graças que eu fui parar na quarentena aqui. É isso que eu ia te perguntar, exatamente isso que eu queria te perguntar. Como é que você encarou essa mudança de planos que o coronavírus te forçou, né, a acontecer, que é de ficar aqui mais tempo do que você tinha planejado? O que isso causou na tua viagem? O que isso causou em você? Como é que você encarou isso? Então, na viagem, mesmo que a gente planeje a viagem, né, no dia a dia, sempre tem os contrapontos, sempre tem uma parte que você tem que mudar o planejamento, né? Eu tô super flexível em mudar o planejamento, mas esse ano, perdão, eu tava totalmente empolgada, totalmente assim, coloquei na minha cabeça que eu ia voltar, assim que acabasse o inverno, eu ia voltar para a Turquia, fazer Geórgia e chegar aí na Inglaterra. Então eu tava com um planejamento muito que eu criei expectativas, né? Eu falei assim, eu vou conseguir, vou passar por esses países, eu quero chegar na Inglaterra até em novembro, antes do inverno. Então tava assim, gente, totalmente os países que eu ia passar, os meses que eu ia passar. E aí quando eu cheguei, de quando eu já estava no Egito, já tinha um pouco essa ideia do corona. Aí quando eu cheguei em Israel, dia 5 de março, e quando foi dia 10, 12 de março, começou a fechar tudo. E eu ainda não acreditava. Falei assim, não, isso só vai ser por um tempo, vai só por um tempo. Não, meu voo vai ficar marcado em março e eu vou... Não fazia a menor ideia do que estava... E aí de repente, no hostel que que é o hostel que eu tô para um trabalho voluntário, eu vi um grupo de americanos chegarem no mesmo dia à noite, meia-noite, eles tinham que voltar para os Estados Unidos porque era o último voo. E aí, vendo esse grupo sair, eu comecei a ficar preocupada, tipo, acho que esse negócio é muito mais sério que eu imaginava. E aí eu falei assim, mas eu tô aqui no hostel, vou esperar a minha passagem e tudo mais. E quando chegou, realmente, dia 12, depois do dia 12, mais ou menos dia 15, lockdown, começou a fechar tudo. E fiquei no hostel. E aí, quando chegou, meu voo estava marcado para o dia 30 de março. E aí, cancelou o voo e eu fiquei. E aí, nesse ficar, ainda eu remarcava a passagem, né? Porque foi cancelado e eu remarcava. E eu pensava, não, em maio vai dar certo, eu vou ir. Então, eu tava com uma esperança. Mas aí, quando chegou em maio, depois de quase 2 meses, né? Foi cancelada de novo a passagem. Aí eu pus na cabeça, ok, eu vou ficar mais tempo em Israel, né? Não tem como eu ir. E aí eu deixei de ter um pouquinho mais de esperança que eu ia conseguir pedalar esse ano ainda por conta do planejamento e da logística, né? Porque a gente agora tá no verão, o verão dura aí quase 4 meses, depois vem o inverno. Então eu tenho 4 meses para pedalar e tenho que parar no inverno. Então, já tinha perdido agora já perdi quase 3 meses, tem poucos meses aí para ainda aproveitar o verão e ter que parar novamente. Então, essa adaptação, né, de parar
foi uma novidade. Eu não quis acreditar um certo momento, mas depois caiu a ficha. Eu fiquei, tipo níveis, né? Teve uma hora que eu fiquei pra lá de ansiosa, o nível subiu e eu fiquei, o que eu faço? E agora eu tô aqui, depois abaixou e foi se normalizando, que agora eu tô na linha tênue, né? Porque acabou que eu conheci bastante brasileiros aqui em Israel, várias coisas veio acontecendo, né? Tudo vai se desenrolando, eu tô conseguindo várias coisas aqui. Só que agora eu tenho que sair de Israel por conta do visto e da passagem que eu remarquei para 16 de agosto. Então, assim, foi, eu acho que como para todo mundo, né? Foi uma tristeza de você, eu no meu caso, parar em Israel. Eu não tinha amigos como eu tenho agora, né? Eu não tinha dinheiro assim tão planejado. E Israel é um país super caro. E essa preocupação, fiquei. Quando eu cheguei, quando eu cheguei eu fiquei muito assustada com o valor. Até porque eu saí da Turquia, que é muito barato, né? E aí eu chego num país que foi lá em cima o valor. Mas sempre, eu falo que minha viagem, ela é mágica. As coisas acontecem, né? Eu penso, eu preciso, e as coisas vêm na minha frente. Então eu falo, né, que eu tenho muita sorte também, né? E eu não acredito só em sorte, mas eu acredito que há um Deus que cuida da gente de uma forma muito importante, muito preciosa mesmo. Então sempre as coisas rolam. Então quando chegou aqui, eu vi que Israel era caro, mas depois logo me adaptei, dei um jeito e consegui, né? Ficar aqui vai fazer, gente, quase 7 meses que eu tô aqui, né? Incrível. Essa parada, você ficou preocupada em relação ao preparo físico ou não? Com certeza. Quando eu voltar para pedalar, meu ritmo vai ser totalmente outro, né? E ganhei até uns quilinhos a mais aí por estar parada. Mas é adaptação, né? Foi uma adaptação para ficar parada, né? Agora é uma adaptação para voltar, né? E vamos falar assim, de hebraico. Eita! Como é que é? Como é que foi chegar em Israel e não entender nada, não entendia nada, entendia um pouquinho, como é que era? Então, como eu sempre fui de passar pelos países, né, com tudo, por exemplo, na Europa, como nos países balcãs, né, sempre a língua mudava, o jeito, a cultura mudava, tudo mais. Isso aconteceu mais também nos países balcãs, quando eu cruzava um país, a língua mudava e eles não sabiam falar da língua do outro país, então a cultura também mudava. Então, assim, dava já um pequeno cansaço na minha mente. Mas chegar aqui foi mais, porque de repente as palavras são, tipo, enigmas pra mim. E aí você tem que ler da direita para esquerda e você tá acostumado a ler da esquerda para direita. Quem te explicou isso, que era da esquerda para da direita para esquerda? Quem? Como é que foi que você descobriu? Eu acho que foi quando eu fui conversando com algumas pessoas aqui, quando eu cheguei em Tel Aviv, né? Foi me explicando, a palavra de direita para esquerda. E eu acho que eu ouvi um pouco disso, né? Até enfim, não sei onde, eu não lembro muito bem. Mas assim, aí você olha para a palavra, aí você tenta imaginar o que é aquela palavra, e aí de repente você tem que lembrar que você tem que ler para a direita e para a esquerda. E aí é muita informação, né? Aí você ficava assim, até no hostel, né? Eu ficava perguntando para as meninas que trabalham no hostel, que elas são israelenses, e eu falava para elas, mas como é que vocês dão conta de ler inglês e, né, em hebraico, porque esquerda para direita e direita para esquerda. E aí elas, não, é tranquilo. E aí também no caderno, gente, os livros é da direita para esquerda. Aí de repente você pega um caderno automático, já vai para esquerda, para direita, aí você tá no fim e de cabeça para baixo. E aí você pega até os livros, os cadernos, se você for comprar aqui, é da direita para esquerda, né? E aí, inclusive, eu consegui um caderninho porque todos os outros meus cartões já estavam cheios de todo o registro. E aí eu consegui um caderno. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou escrever agora da direita para a esquerda. Comecei a escrever em português, né? Aí eu escrevo no meu caderno
da direita para a esquerda e das folhas da direita para a esquerda. Só que é uma bagunça, só eu que entendo. Bagunçou. Mas aí, porque eu queria adaptar essa mente, né? Porque é uma adaptação de você ver as coisas da direita para a esquerda, né? Mas o hebraico foi... para mim, aquela coisa que você tem curiosidade e que você quer aprender, e quando você conhece assim, um pouquinho daquilo, você fica, nossa, uau, nossa, eu nunca imaginava que é isso. Então vem essas expressões. Como tá sendo estudar com hebraico simples? Nossa, eu tô amando, assim, o hebraico simples realmente, ele é uma plataforma muito fácil e gostosa de estudar. E sempre é o que eu quero mais, né? Então quando você vê, você já terminou uma parte, né? Porque é gostoso, não é aquela coisa que você coloca na cabeça que é obrigado, eu não quero, tenho que fazer porque eu não quero, eu tenho que fazer só porque eu tenho que fazer, mas uma coisa gostosa. E mais ainda que quando você tá aprendendo e tá realmente conseguindo ler as letras, você se empolga e você quer mais, né? Começa a entender, sim, né? Aí você olha a letrinha e é gostoso, né? Até fazer os exercícios, porque mesmo que é uma coisa nova, assim, mesmo que você lê um pouco ou tenta identificar o que é aquela letra, e aí você não sabe, aí você vai lá no alfabético, aí você fica caçando, tipo, caça palavra, aí você achou e você, que legal, achei. E aí você fica realmente lendo, né? Olhando as palavras e decifrando, né? E eu acho o máximo, né? Porque eu gosto de quebra-cabeça, eu gosto de caça-palavras, e aí pra mim é uma brincadeira achar as palavras, até usar aqui no dia a dia, como estudando, né? Quando eu vou pegar um ônibus, quando eu paro num lugar, eu fico olhando e tentando decifrar. Isso me ajuda a aprender mais rápido, né? A realmente fixar o conteúdo na minha mente. E é gostoso porque eu sempre vai... É uma brincadeira. Eu vou querer mais. O que é o mais difícil no hebraico? Eu acho que é a pronúncia. Esse R que eles usam, esse sh, essa coisa mais... Eu não sei se você pode me corrigir, eu acho que é a pronúncia. Por exemplo, eu até brinquei, né? Se eu conseguir sair de Israel falando o nome da cidade, eu acho que já tô valendo, né? Fala aí o nome da cidade que você conhece. Jesus, Maria José. Não, conta aí. Tá, eu vou falar errado, que eu já sei ser correto. Certinho, vai lá. Vamos lá, Tel Aviv. Tel Aviv. Jerusalém. E como é em hebraico? Jerusalém em português. Nossa, não, aí... Te peguei. Peraí. Não, porque tem a pronúncia deles, né, que eles não... Eu, quando eu falo Tel Aviv, meus amigos lá do hostel, né, fica curtindo comigo. Que eles falam, fala de novo, Larissa, Tel Aviv. Tel Aviv. Mas não é Tel Aviv. Não, porque você quando fala Tel Aviv. Como né? que é? Tel Aviv. Tel Aviv. É porque o hebraico pode acabar na consoante. A gente que fala português tem uma dificuldade de acabar na consoante. Tanto que quando as palavras terminam com consoante, ou a gente bota outra vogal depois, ou a gente não pronuncia, tipo Miriam, o meu nome. A gente come o M. Mas Miriam, o hebraico termina. E Tel Aviv tem o V no fim. E ali acaba com o som. Outra palavra que é muito engraçada, que eu vou sair falando aqui em Israel, é Hanana. Aí, não é? Falei, Tá certo. Eu consegui? Ranana. Ranana. Aí, ó. Esse Ra e o Ra, gente, não entra na minha cabeça. Ra, Ra. E tem outra, Mitzpe Ramon. Mitzpe Ramon. Muito bem. Ramon. Lembra Ramon, que eu falei? Ramon. Ramon então, termina com o fixar isso, né, esse acento, né, pra mim eu sou do Goiás, de Goiânia, né, então a gente já tem uma outra linguística diferente. Tem um R diferente. O R eu falo porta, porteira, portão, o R é mais pra dentro, então fixar esse R, inclusive eu tenho dificuldade até no inglês, né, e aí fixar esse R aqui, eu falo, é uma dedicação, né, maior aqui em Israel, você falar o acento aqui. E o problema e quando você quer falar certo e você fala pra pessoa te corrigir, ela não quer te corrigir porque acha bonitinho, acha lindinho.
E aí eu fico falando errado, né? E não tem ninguém pra me corrigir. Então toda vez que eu falo alguma cidade diferente aqui... E é interessante que quando eu falo o acento de uma cidade diferente, eles não entendem qual é a cidade. E eu fico assim, mas é Evenilda, e Evenilda, eu fico tentando acertar o acento, mas né? Você falou direitinho agora, Falei? Evenilda. Ah, não é possível. Falou, então é uma pessoa que não... Evenilda. Falou direitinho. É interessante, eu gosto, eu tô me divertindo, né? E aí às vezes, e eu tenho o costume de ficar repetindo as palavras, né? Então, às vezes, quando eu tô no elevador, fico repetindo o que falo. E aí, tem algumas palavras que a gente ouve e fica na cabeça, né? Como Iafo e Iofô. Macoré. Muito bem. Macoré. E aí tem um como é que Sobaba. Sababa. Eu não sei. Isso é que eu ouço muito e eu fico repetindo, né? Tipo, os números, né? O que é Sababa? Sobaba é tipo, tudo bom? Beleza. Beleza, Iof. Iof é tipo... Iof também, Iof é ótimo. Iof, E aí, eu gosto dessa palavra, Macoré. E aí... Eu não sei como responder, mas eu ouço muito. Não, tá bom, você respondeu bem. E é muito bacana, assim, você fica brincando, né? Fica divertido. Números, sabe os números? Olha, Arba, aí eu sei mais ou menos, Shimesh, aí eu tava quase gravando, mas... Você vai chegar na aula dos números, vai aprender. Tava quase gravando, tem lá pra frente a aula dos números. É isso, é um desafio, né? E é o legal do desafio que quando você, né, também tá no Brasil, aprende o curso, tá aprendendo e vem pra cá, você vai sentir o mesmo que eu tô sentindo. Você vai querer falar, você vai querer entender, você vai querer ler. E vai ser, gente, um parquinho de diversões, né? Vai ser muito bacana. Eu fico muito empolgada. E aí, eu tentei estudar um pouco hebraico, né, sozinha, assim, só que ficava pensando, nossa, eu tenho que melhorar meu inglês, mas eu acho que eu fiz perder tempo, porque acabou que eu não melhorei o inglês e não aproveitei esse tempo pra estudar o hebraico quando eu tô aqui, né. Então deixa um recado para os alunos de Hebraico Simples. Ah, com certeza. Então, você que está estudando Hebraico Simples, finaliza o curso, que vale a pena. E programa sua viagem para vir aqui em Israel, igual eu falei, vai ser um parquinho de diversão, você vai entender. E mesmo você que está começando, acha que não está entendendo, calma, que vai chegar uma hora que vai ter uma iluminação e aí você vai entender tudo perfeitamente. E é isso, é perseverança, né? É estudar, focar, tirar todas as dúvidas, né? Perguntar para Miriam, porque ela é uma sábia, mestre, e não ter vergonha, e enfrentar, né? E se puder, vem para Israel, conversa com alguém, tenta ler o texto, né? Eu acho que ajuda muito. E é isso, gente. Perseverança, força, fé, que vai dar certo, vocês vão conseguir. Muito bom. Bem. Obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada pela conversa. É sempre muito legal conversar contigo. Acho que a sua história mostra que a gente pode seguir nossos sonhos, sabe? Que não importa como você nasceu e o que você tem. Você tem um sonho, você vai e segue ele, tudo tá possível. É realmente como você encara as coisas, né? Encarar como um desafio, encarar como uma coisa positiva, encarar as dificuldades como obstáculos que você vai ultrapassar. E é muito inspirador conversar contigo. Fico feliz. E mostra os... a gente não falou dos quadrinhos, gente. Que o link... A gente vai botar o link. A Larissa vende os postais dela. Ela tem quantos postais? Eu tenho 5 artes diferentes. Todos de bicicleta, né? Animais pedalando. Animais pedalando, que é a paixão da Larissa. Então aqui a gente botou 2. E é lindo. É lindo. Os postais são lindos. Deixa eu botar o link aqui embaixo para quem quiser comprar e apoiar o sonho da Larissa. Isso mesmo. Segue a minha viagem.
Vocês podem seguir no Instagram, Larissa Cantarelli. E, por favor, seguem também a Miriam, que dá super dicas maravilhosas sobre Israel. Tem alguns vídeos que ela fala alguns versículos em hebraico, nos lugares onde Jesus passou, né? Então, gente, é um momento de vocês viajar sem sair de casa. Então, é maravilhoso tudo isso. Tchau, Leitraot! Se você gostou de aprender hebraico comigo, saiba que eu tenho muito mais para te ensinar. É só entrar lá no nosso site www.hebraicosimples.com. Tá aqui na descrição do vídeo. Tchau!